Muito boa noite, senhoras e senhores. Está chegando aqui no Facebook da Casa do Pai e também no nosso aplicativo da nossa rádio web, mais uma edição do Victorino Talk Show. Boa noite para todos. 11 pessoas já estão aqui na live, agora 12. Saudação de paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui. Pastora Lília, paz do Senhor. Pastora Catiana, paz do Senhor. Testando o som. Pode abaixar um pouquinho, André. Testando o som. Continua. Estamos de volta, gente. Tivemos um pequeno problema aqui com o microfone, mas já estamos de volta. Restabelecemos sinais. Estamos de volta. Boa noite para todos. Está chegando aqui no Facebook e também no aplicativo da Rádio Web Casa do Pai. Mais uma edição do Victorino Talk Show. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. A Lu está por aqui, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastora Lília. Raíssa está por aqui, Priscila Albuquerque está por aqui. Sejam todos bem-vindos e, como sempre peço, toda segunda-feira, compartilhe essa live com alguém, marque alguém nos comentários, convide alguém para assistir o programa. O programa de hoje vai ser muito especial, o convidado é top demais, vocês vão gostar. Vai ser um bate-papo muito bacana mesmo. 16 pessoas já estão aqui na live, então sejam muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos, compartilhe, marque alguém nos comentários, porque o Victorino Talk Show está ganhando espaço, já viu, pastor André? Inclusive já quero saudar pastor André, que está no backstage da Igreja Assembleia de Deus, Casa do Pai. A paz do Senhor, presbítero Rafael, eu gosto dessas palmas aí, essas palmas aí é diferente. Adriana Aparecida, a paz do Senhor. Raíssa colocou uma mãozinha aqui. Vamos juntos, gente. Vamos juntos, segunda-feira, começando mais um mês aí para a glória de Deus. Estamos juntos aqui no Victorino Talk Show. 20 pessoas. Vamos chegar para 30? Vamos subir para 30? 30 pessoas aqui na live. Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer isso. A paz do Senhor, diácono Anderson, nosso líder aqui da geração de Miriam. Como sempre faço toda segunda-feira, eu quero pedir para vocês. Siga a nossa página aqui no Facebook. Nós já somos aqui no Facebook em mais de 2.100 pessoas. Olha aí, uau! Mais de 2.100 pessoas já estamos aqui no Facebook com essa marca. E eu quero pedir para você, convide um amigo para seguir os conteúdos aqui, os nossos conteúdos, as nossas postagens, as transmissões dos nossos cultos, tá bom? Siga a nossa página aqui no Facebook, siga também lá no Instagram, @ADCasaDoPaiOficial, @ADCasaDoPaiOficial, e também o nosso canal no YouTube. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? AD Casa do Pai. Vai aparecer o nosso logo lá em branco e preto, ou se você quiser, preto e branco. Beleza? Tá muito baixo o som, o Bispo Kleber colocou aqui na live. Então, dá uma conferida aí, ô pastor André, por gentileza.
A paz do Senhor, enquanto o pastor André vai arrumando os últimos detalhes, Priscila Silva Guedes, a paz do Senhor, Pri, Deus abençoe. Rayane P, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Dani Amarante, Dani, um beijo no seu coração, um abraço para você. Deus abençoe vocês, abençoe você, o Rodrigo, em nome de Jesus, tá bom? Isso, deu uma oscilada aqui, acho que é por causa do cabo do microfone, pastor André. Mas vamos embora, tá tudo certo. Cidinha Silva, a paz do Senhor. Um abraço, Dani, Deus abençoe vocês aí. Faça como o Anderson tá fazendo, compartilhe a live com alguém, marque alguém nos comentários, tá bom? Se o som não estiver bom aí pra você, dá uma ajeitada no som aí do seu celular, vê como que tá a configuração da sua internet, tá bom? Um abração pro Edson Quirino, pai do senhor diácono Edson, Deus abençoe, um abraço da irmã Solange, na Sofia e no Samuca, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. 14 pessoas que estão aqui na live, eu quero pedir para você subir a live, você pode fazer isso para mim, por gentileza? Sobe a live aí, marque alguém nos comentários, por favor, e vamos juntos nessa programação. A paz do Senhor, irmã Beatriz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Enquanto a nossa convidada se prepara, aqui eu quero falar dos nossos patrocinadores. Vamos falar dos nossos patrocinadores, André? Não é momento de faturar, como diz alguns apresentadores aí, não é momento de faturar, mas nós temos que dar uma moral aqui para os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter a nossa programação aqui, beleza? Vamos começar, pastor André, pelo Amor em Bolos. É isso aí, pastor André. Pastor André, a gente tem um entrosamento desde 97. Amor em Bolos com a nossa irmã Lidiane. Vai fazer festa de aniversário, filho? Vai fazer comemoração? Irmã Lidiane, os bolos dela é top, é diferente. Cantinho das unhas com a missionária Andréia, no espaço top para você cuidar das suas unhas, tá bom? Tem a Ju Oliveira também, com a pastora Juliana, para você cuidar do seu cabelo. A minha mãe trata com a Juliana, cuida do cabelo dela com a Juliana há muito tempo já. E vou falar para vocês, é top o atendimento, hein? É coisa do céu mesmo. Então, se eu fosse você, mulher que está assistindo aqui a live, Ju Oliveira. Tem também a Cati Modas, com a pastora Catiana, um abração para a pastora Catiana. Tem roupa, tem sapato, sapatilha. Vá lá e aproveite. E tem o Maná do Céu Marmitex, com a pastora Suzy e com a pastora Lília também. As Marmitex delas são top. E dizem as línguas aí, algumas pessoas aí, que a torta de frango da pastora Lília é coisa do céu. E olha, é coisa terrível mesmo. Então, se você quer comer uma Marmitex de qualidade, Maná do Céu Marmitex. Então, dá uma moral aqui para os nossos patrocinadores. Vou tomar uma aguinha rapidinha. Isso. Nada melhor do que refrescar a garganta. Momento de dar uma moral para os nossos patrocinadores. Amor em Bolos com a irmã Lidiane, Cantinho das Unhas com a missionária Andréia, Maná do Céu Marmitex com a pastora Lília e com a pastora Suzy, Cati Modas com a pastora Catiana e Ju Oliveira Estúdio com a pastora Juliana. Beleza? Podemos voltar com imagens, pastor André? Estamos de volta? Glória a Deus, estamos de volta com imagens, como diria o Datena, com imagens, diretamente aqui da Assembleia de Deus Casa do Pai agora, com a nossa convidada. Ela está nervosa, Sueli? Sueli está nervosa. Vamos começar o bate-papo aqui. Eu fiz questão de convidar ela. Sueli é minha prima. Preside a Igreja Evangélica O Bom Samaritano em Franco da Rocha. E é da família, é de casa. Então, por favor, pastor André, com palmas vamos receber Bispa Sueli. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, Mateus, presbítero Mateus, boa noite, meus amigos, irmãos, muita gente boa aí, que já está entrando, né? Tem muita gente que eu já vi o Mateus saudando por aí, e é tudo gente da gente. Verdade. Né? Você disse que eu tô nervosa.
É a primeira impressão, é a que fica. Justamente porque parece que eu estou em uma entrevista, mas no decorrer vai dar tudo certo. É uma honra estar aqui. Prazer é nosso. Tá? Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu. E bora lá para mais esse desafio. Gente, continuem compartilhando, tá? Por favor. Continue compartilhando. Compartilha a live aí. Marque alguém nos comentários. Sara Emanuela, um abraço, Sara. Deus abençoe você grandemente. 19 pessoas estão aqui. Então, boa noite para você que está acompanhando a live aqui no Facebook ou para você que está acompanhando pelo aplicativo também, tá? Você pode acompanhar também pelo aplicativo. Inclusive, já fica o convite aqui para você baixar o aplicativo. Bom, vamos começar aqui o bate-papo. Su, quero que você conte um pouquinho. Você nasceu aqui em Campo Limpo. Eu nasci na cidade de Jundiaí. Tá, eu também. Mas eu fui criada aqui na cidade de Campo Limpo. Tá, você foi criada aqui. Sim. Você estudou aonde? 15 de outubro. Mais uma. O Paulo esteve aqui semana uma. passada, estudou no 15. Como que era o 15 da sua época? Olha, eu acho que foi assim um marco extraordinário, Matheus. Uma coisa que marcou muito a minha infância, né? E assim, eu conheço muitas pessoas que ainda fazem parte do meu convívio hoje, que fez parte dessa época, não é verdade? Eu tenho também. Nossa, foi também. muito bom, assim, a minha infância para a adolescência, né? E assim, eu tive um bom desenvolvimento, né? Como estudante, graças a Deus. Você era aquela que sentava na frente. Não na frente. Eu sentava do meio pro fundo. Ah, tá. Entendeu? O pastor do André meio pro concordou. fundo. O pastor André no backstage. Do meio pro fundo, mas assim, o legal era que assim, eu tinha muita amizade com os professores da época, legal. né? Então assim, tinha fase de bagunça, mas assim, graças a Deus eu fui uma aluna bem centrada, né? Nunca repeti. Sempre eu também passei, não. Graças viu? a Deus. Nunca repeti. E assim, foi uma fase muito boa mesmo. Legal. Você já era crente já? Interessante. Calma aí que nós vamos chegar. Bora. Brenda Carvalho, seja bem-vindo. Um abraço pra você. Um abraço no meu amigo Gideão. Marca ele aqui na live, por favor, para ele entrar, por gentileza. 22 pessoas já estão aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos. Esse é o Victorino Talk Show com a Bispa Sueli. Então, você falou que na tua época de escola, você não era convertida. Não era. Tá. Você fez ensino fundamental e médio no 15? Não, eu fiz o ensino fundamental no Molevade, né? E o ensino médio no 15. No 15. Fiz no 15. Né? Então, assim, nessa época eu não conhecia Cristo. E foi uma época bem difícil. Porque além de eu não conhecer Cristo, eu conheci pessoas que me influenciaram muito nessa época. Né? E não foi uma influência para o lado bom. Não foi. Né? Foi uma influência para um lado ruim. E essas experiências me trouxeram muitas marcas. Calma aí que eu vou ler o comentário aqui, o pastor André é terrível. Quero saudar a Jéssica, a paz do Senhor Jéssica, um abração aí para toda a galera da Assembleia dos Apóstolos, pastor Emerson, inclusive o nosso convidado da semana que vem é da Assembleia dos Apóstolos, é meu amigo pastor Antoniel, em breve vocês vão ver durante a semana. O pastor André colocou aqui no comentário aqui, eu estudei com ela na época, ela era muito brava. Realmente, pastor André. Você era muito, mas assim, de um nível de braveza era... Mateus, era olha, terrível mesmo? Era um nível, para você ter ideia, que ao ponto das pessoas me chamarem de um marco assim, que eu tenho que ter muita cautela, mas eu preciso falar diante dessa entrevista. As pessoas me chamavam de Suelen Popó. Você tem noção? Nossa. Nesse nível, pastor André, né? Boa, André, já muito que bom. ele lançou, então agora eu preciso concluir isso. Então o seu apelido na escola era Suelen Popó. Muito briguenta. Meu Deus. Na época, muito mesmo. Bom, pra quem não pegou a referência, o Popó foi um grande lutador de boxe, tá, gente? Pois é. Só pra vocês pegarem a referência. Só. Tá? E depois da escola, o que você fez? O que você fez da vida? Então, depois da escola, na verdade, eu me relacionei, né? Eu dei mais vazão para minha parte profissional, né? Certo. Depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei logo em seguida a trabalhar,
Só que muito nova eu também acabei me envolvendo em relacionamento, me envolvendo sentimentalmente com uma pessoa, né, que é o pai do meu primeiro filho, Mateuzinho. E ali, na verdade, eu acabei perdendo parte dessa idade de 16 anos a seguir até os meus 22. Então, assim, foi bem recato, né, esse tempo, esse período que eu atravessei, Mateus. E esse período, chegou a ouvir de Jesus alguma coisa? Então, nesse período, após a frustração e a decepção que eu sofri, foi aí então onde eu conheci Jesus. Ah, tá, legal. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 16 para 17 anos. Quando você conheceu a Cristo. Isso. Onde foi o encontro com Cristo? Foi... Não, foi na igreja, na verdade. Isso, né? Na verdade, por conta da decepção sentimental que eu tive na época, né? Foi aonde eu procurei a igreja. Né? E ali eu tive um encontro tremendo com Deus. E desde lá o Senhor tem mudado a minha história até aqui. Ah, graças a Deus. Então a Cláudia, um abraço para você, tá? A Cláudia, irmã da Simone, falou também. Eu estudei com ela e colocou aquele emoji da mãozinha na boca. Ô, Mateus, só deixando assim evidente para o povo que está aí, tá? Isso era quando eu não conhecia Cristo, tá? É como o Mateus disse. O Popó, ele era um evidente lutador, só que hoje eu luto matando demônio. É isso então aí. Acho que alguém pode dar um glória a Deus por isso. É isso mesmo. Eu quero mandar um abraço para minha prima Mabi, que está aqui na live. Um beijo, Mabi, Deus abençoe. Então, com 17 anos, você teve um encontro com Cristo. Sim, eu tive um encontro com Cristo e assim, eu fui mãe muito cedo também, né? Eu fui mãe entre os meus 18 e 19 anos. Nos meus 17 eu já tive encontro com Cristo e logo em seguida eu fui mãe. Né, mas não foi da forma que eu esperava, né? Deus tinha planos melhores para mim. Tá. E a minha história começou a partir disso, com Cristo. Então, você tocou num ponto que é interessante falar aqui. Qual é o tamanho do desafio de ser mãe tão cedo? Olha, para mim foi desafiador, mas eu descobri algo em mim que mudou a minha história. Né? Eu fui mãe muito nova. Mas antes de eu ser mãe, eu já tinha, para mim, as responsabilidades, né, de eu ver, assim, pela criação da minha família, minha mãe sempre muito trabalhadora, né, eu sempre via ali ela na luta, na garra, então eu herdei muito isso dela, então eu já trabalhava quando eu engravidei, então, assim, foi desafiador para mim e foi, assim, me trouxe mais responsabilidades daquilo que eu já tinha, né. Devido aos meus desafios e às minhas experiências, né, muito nova, me trouxe muita responsabilidade, não posso dizer que cedo, né, mas eu amadureci num tempo recorde, praticamente, né, então, assim, de ser mãe, trouxe para mim como que eu posso dizer, trouxe uma estrutura, a minha forma de pensar mudou, a minha forma de me comportar, né? Eu tive que abrir mão de algumas coisas, algumas privações, mas foi excelente, me fez melhor. É interessante falar isso, né? Porque as pessoas elas conhecem um pouco da nossa história assim no estereótipo e não naquilo que é a profundidade mesmo do que vivemos. Por isso eu fiz essa pergunta para ela. Então tá, já chegando próximo aí dos 20, já com o encontro com Cristo e com o Mateuzinho. Isso. Onde começou essa história ministerial tua? Essa história ministerial é concreta, começou na Vinho Novo, né, na pessoa do Bispo Silvio e a Bispa Solange, né, mas quando eu aceitei a Jesus, tá, só pra gente ver um início, eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Ângelo, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, daqui de Campo Limpo Paulista, batizei no Belém, né, fiquei um tempo lá, né, mas não firme, né, eu frequentava o culto, mas após o Mateuzinho, após eu já ter pegado algumas outras experiências, quando eu decidi de fato servir a Cristo, foi na pessoa do Bispo Silvio e da Bispa Solange, na Vinho Novo de Campo Limpo Paulista, Jardim América. E foi nessa época que eu conheci a Sueli. Que época maravilhosa. Foi nessa época que nós nos conhecemos, isso foi em 2010, tempo bom demais, inclusive. Maravilha. Tempo muito bom, muito bom. Então foi ali que o seu ministério desabrochou?
Não é errado a gente falar dessa forma? Olha, como que eu posso dizer? Foi ali que eu aprendi de fato o que era ser serva. Legal. Foi ali que eu aprendi de fato o que era ser serva, porque como para mim era tudo novo, eu observava muito as pessoas, como elas se comportavam na igreja. E como eu estava sedenta, naquele primeiro amor, eu queria fazer igual elas estavam fazendo. Né? Eu queria fazer igual elas estavam fazendo. Só que eu sofri um grande preconceito na época, por conta de ser mãe solteira e jovem na igreja, né? Foi muito desafiador também essa questão. Isso é um ponto interessante também. Sim. Isso é um ponto interessante também. Porque assim, nessa época eu me lembro que Deus já usava você poderosamente já. Sim. Então, esse tipo de preconceito, ele não é prejudicial para quem sofre, mas para quem pratica. Correto? Correto. É para quem pratica, porque esse tempo, estou falando porque eu conheço, tá, gente? Mas esse tempo foi um tempo muito bom para o seu ministério. Foi, na verdade. Um tempo de formação, eu diria. Exatamente, porque foi um processo que envolveu cura, aprendizado, né, e as experiências daquilo que eu vivia e de tudo aquilo que Deus me falava que tinha para mim, né, para minha história. Exatamente. Porque tudo que eu sonhei foi casar com o pai do meu filho, né? Eu não engravidei, não me apaixonei pensando em separar ou que não desse certo, né? Ninguém entra num relacionamento pensando em separar. Ninguém. Né? Essa é a verdade. Exatamente. Nisso me causou muitas feridas, né? Então, quando houve essa junção de todas essas coisas, foi na onde envolveu cura, aprendizado, né? De observar, porque o que me marcou muito foi eu ver a forma que o Senhor me atraiu para perto dele, né? Por eu estar muito ferida naquela época, as palavras de amor que o Senhor lançava para mim, por intermédio dos seus servos, dos seus profetas, né? Daquilo que vinha do altar para minha vida, foi transformando a minha história de uma maneira linda, Mateus, lindamente. Nessa época do Jardim América, você chegou a pregar? Eu cheguei a pregar uma vez na sexta-feira. Rapaz, os cultos de sexta-feira lá lotados nessa época. Que isso, na pessoa do pastor, como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O esposo da pastora Elaine. O apóstolo Odair. Isso, apóstolo Odair. Né, na época, pastor Odair, né? Ele dirigia os trabalhos de sexta-feira. É verdade. E era uns terra, era coisa de louco assim que a gente vivia. E em uma dessa sexta-feira me foi dada essa oportunidade. Foi a primeira vez que você pegou? Foi a primeira vez. Com aquele treme. Não, na primeira não. Eu já vi. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez, sim, na igreja, se apoderando do altar, né, dando de frente com a igreja, e foi uma experiência fantástica, irmãos, porque me deu de tudo aquele dia. Me deu dor de barriga, me deu cócegas, me deu tudo que você pode imaginar, cócega no estômago, mas foi assim, foi surpreendente, me marcou numa dessas sexta-feiras aí. É uma experiência diferente quando você sobe. Mas eu tinha muita oportunidade, o Bispo Silvio sempre me trazia para perto, né? E uma coisa assim também que marcou bastante, que eu logo me enquadrei no Javec, né? O pastor Saulo na época me convidou, né? E eu comecei a me envolver com a galera do Javec, foi na onde a gente, eu lembro disso. Você lembra? Lógico. Foi na onde assim as coisas começaram a acontecer. Sim. E pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tinha e tem na minha vida, eu via o Senhor fazer coisas diferentes, como que eu posso dizer, de forma espiritual. E nessa época, o Bispo Silvio estava me observando, né? Ele via o meu comprometimento, as consagrações. E detalhe, Mateus, que tudo que tinha na igreja, não só relacionado a jovem, mas se era para limpar, se era para estar ajudando as irmãs, casamento. Tinha as orações de segunda-feira. Isso, as orações, estudo bíblico. Nessa época eu morava já com a minha mãe, né? E eu lembro que eu pegava o Mateuzinho e eu andava aquela estrada todinha de a pé, mas eu não perdia uma. Às vezes o nosso irmão presbítero Euclides passava, me dava carona, que morava ali no Jardim Laura. Então foi assim, tudo que tinha eu estava envolvida, né? Eu estava envolvida em tudo que tinha.
falou de Jesus, eu estava dentro. Tarde da bênção também. E nessa época o bispo Silvio estava me observando o meu comportamento. Tanto é que ele me fez um convite para participar dos obreiros da igreja, do corpo de obreiros da igreja. E eu falei, mas eu queria ficar envolvida com os jovens, mas eu creio que, e entendo que Deus tinha pressa. Sim. Entende? E só para fazer um registro, a líder de obreiros na época é a Selma, que congrega com a gente hoje aqui. Exatamente. A Selma liderava os obreiros aqui. E assim, era uma época realmente muito, era extraordinário. Eu quero até mencionar aqui o Rafa, que está aqui nos comentários aqui. O Rafa colocou aqui, culto de sexta era top, Vinho Novo 2010 era demais. A Raíssa colocou aqui, saudades Vinho Novo, era uma bênção, aprendi muito lá. Realmente foi uma época muito boa da nossa história, por isso que nós estamos batendo esse bate-papo aqui. O Kleber, muito sem graça, colocou aqui, eu estava na forma, kkk. Isso é sem graça, hein? Que o Kleber está aqui no backstage também. Pois é. E teremos um Victory no Talk Show com o Bispo Kleber, porque senão ele fica magoado, né? Então, teremos um Victory no Talk Show com o Bispo Kleber, para ele contar um pouquinho da história. Quero mandar um abraço aqui para Dona Fátima. Dona Fátima, um abraço, um beijo para a senhora, tá? Shalom, Deus abençoe vocês. Lidiane, você está sentindo sua falta aqui, Lidiane. Saudação de paz, tá? Deus abençoe vocês. 26 pessoas estão aqui na nossa transmissão. Tá muito bom o bate-papo, tá bem bacana. Eu lembro muito dessa época, dos nossos cultos de sexta, de domingo. Eu não perdia um. A Sueli era terrível já nessa época. Eu não perdia um, gente. Olha, chegava 4 horas da tarde, eu já deixava tudo no jeito, porque eu já tinha que preparar meu filho, as minhas coisas e ir para a igreja. Que tempo maravilhoso. Tá, foi então, assim. Isso foi. A bispa colocou aqui. Eu tô aqui, filho. Eu sei, mãe, eu sei. Fique em paz, tá? Ó, então passou 2010, veio 2011. 2011 foi um ano de transição, porque no final do ano o Bispo Silvio deixou a congregação, certo? E aí, em 2012, passamos por outro processo, só que nisso, nós continuamos lá, inclusive, temos bastante história para contar dessa época, mas nesse tempo apareceu o Kleber. Exatamente. Agora nós vamos dar uma moral para você. Em 2012. Em 2012 apareceu o Kleber. Exato. Uma pergunta que eu tenho para te fazer. Foi de novo isso aí, André. Su, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando apareceu o Kleber, você estava realmente procurando alguém ou não? Na verdade, eu lembro que eu estava orando muito, na verdade. Orando muito. Isso. Só orar muito não significa que você estava procurando. Então, depende. Depende, porque assim, a gente sabe que aquilo que é de Deus chega e traz confirmação, exatamente, né? Então, assim, eu declaro para você que eu não estava procurando, mas estava pedindo. É como se eu estivesse batendo numa porta, né? E assim, nesse processo, né, que eu passei de toda a igreja, então assim, eu sempre pedi muito para que o Senhor restaurasse o meu quadro sentimental, que era assim a minha dor, né? Todo mundo tem uma cama, né? Que era o famoso ponto de Aquiles, isso, né? Calcanhar de Aquiles, né? Exatamente. Então, assim, nesse processo que eu passei ali com o Bispo Silvio, Jardim América, e Vilimap e tudo mais, foi depois de 4 anos, né, de muito aprendizado. Em 2012, o Kleber chegou na minha vida. Como que você conheceu ele? Eu quero saber. O Kleber, ele foi convidado pelo irmão dele, Leandro, que também na época... Um abração pro Leandro, gente finíssima demais, monstro também o Leandro, abração Leandro. O Leandro convidou ele para ir na igreja, que era na congregação do Jardim Santo Antônio, e o meu irmão congregava nessa igreja na época também. E um culto que Deus preparou, nós estivemos lá na congregação da Vinho Novo, no Jardim Santo Antônio, e eu parei atrás do Kleber, né? Você ficou atrás dele no culto? Atrás, isso, eu do lado do meu irmão atrás dele. E ele sentou, e quando ele me viu... O Kleber tá rindo aqui no backstage. Quando ele me viu, quem era que estava atrás dele, ele perdeu o culto.
Entendeu? Ele perdeu o culto, entendeu? Muito boa essa forma aí, pastor André, muito bom. Ele perdeu o culto e claro que assim, ele me chamou também muita atenção, porque Deus havia falado comigo, porque Deus sempre dá sinais para nós, Isso né? é fato. E Deus havia falado comigo assim, que não era da mesma terra que a minha, tanto é que ele era da cidade de Francisco Morato, é próximo, mas não era da terra de Campo Limpo. Sim. E que quando eu visse, eu ia sentir algo de fato diferente. E realmente, naquele dia, eu senti algo muito forte dentro do meu coração. Eu até cheguei em casa, depois do culto, e falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu vi um moreno no culto, mãe, que coisa mais linda. E assim, eu fiz esse comentário, só que eu estava já numa fase, Mateus, que eu não podia errar, né? Porque no tempo de espera, para que Deus viesse concretizar o plano familiar que Ele tinha para mim, apareceram muitos pratos, né? Inclusive na empresa. Nesse tempo de em 2010, 2011, isso, né? Entendeu? Apareceram muitos pratos para mim, né? Nessa fase. Então, assim, eu não podia vacilar, né? Eu tinha pressa. Era num tempo que não podia ter erro. Não podia, né? Eu não podia, mesmo com todos os pratos e desânimos e lutas e provações que eu passei, não podia ter erro, porque eu de fato queria viver o que Deus tinha para mim. Sim. Entendeu? E do tempo que você conheceu ele para a confirmação do relacionamento, quanto tempo passou? Para oração de confirmação? Não, do tempo de confirmação pro dia que vocês oficializaram o namoro. Posso dizer sinceramente? Sinceramente. Um mês. Eu estava muito certa daquilo que eu queria, né? Eu estava muito certa daquilo que eu queria, até mesmo porque o meu tempo de espera... E que bom que ele também estava certo também do que ele queria, né? Até mesmo porque o meu tempo de espera foi muito mais, né? O meu tempo de espera e o meu tempo de renúncia não se comparou quando Deus chegou e falou, vou te entregar porque você está pronta para receber, né? Então o tempo de espera trouxe muita renúncia, muito preço. E quando eu conheci ele, eu já estava muito certa daquilo que eu queria. E eu estava um pouco resistente, foi na onde ele começou a tomar posições que foi trazendo a paz que eu precisava. Eu não esperei alguém levantar e dizer assim, diz o Senhor, esse é o varão. Não esperei. A paz que excede todo o entendimento naquela época dominou o meu coração. Legal. E eu estava certa daquilo que eu queria para mim. Então passou um mês, vocês oficializaram o namoro. Isso. Eu vou ter que falar isso aqui, porque quando o meu pai já é o nome do Senhor, quando ele conheceu o Kleber, ele deu uma intimada no Kleber, mas isso aí eu vou falar no programa que o Kleber for o convidado. Eu quero que ele fale isso aqui, tá? 27 pessoas estão assistindo aqui. Eu quero saudar o Edilson Avelino, saudação de paz, Deus abençoe. Giovana, Gigi, um abraço, Deus abençoe. Pastora Juliana, paz do Senhor. A Luciene está aqui, a Luciene pediu para falar o nome dela. Pô, Lu, você já ganhou o livro lá no programa da Bispa, você está querendo uma moral mesmo, hein? Deus abençoe, Lu. Leandro Paz, a paz do Senhor, pastor Leandro. Um abraço, Deus abençoe, um abraço na pastora Fabi. Deus abençoe vocês. A Cláudia colocou aqui, muito legal essas entrevistas. Quando quiser, a minha agenda está aberta. Quando quiser me convidar. Você não sabe o frio na barriga que dá. Legal esse tipo de comentário, legal. Isso traz motivação. O Wellington Santana, saudação de paz, o Wellington, os abençoe mega. Silvia Cruz, mãe da Jéssica, saudação de paz, irmã Silvia, Deus abençoe. Então, nós estamos já no momento em que você conheceu o Kleber e já estava num relacionamento com ele. Sim. Como você já tinha uma ideia do que fazer quando começou a namorar com ele? Vamos esperar um tempo determinado para casar, ou não, namorou e já quero casar já? Então, Mateus, quando eu conto essa história, né, as pessoas ficam meio que assustadas. Não, as pessoas vão ficar assustadas quando você contar a história do Heitor. Então... Mas isso é por final. Tá. Então, o que acontece? Eu e o Kleber, nós namoramos, noivamos e casamos em apenas 3 meses. Olha aí, ó. 3 meses. 3 meses? 3. 3 meses. Quem quer realiza, irmão. É isso. Quem quer realiza, que o programa é de entrevista, né? 3 meses. É isso aí. Mas 3 meses. O detalhe é a gente lembrar que eu recebi uma profecia, porque nesse meio tempo eu passei um pouco de confusão na minha mente, né? Como eu disse, que ninguém casa para separar. Eu tinha a ideia de ter um relacionamento fiel até o resto da vida com o pai do Mateus. É porque a frustração lá de trás. Ela
é muito complicado. Né? Quando você se frustra de uma maneira desse tipo, né? Quando é só Deus que sara mesmo. Só Deus. É só Deus que sara. E Deus usou um servo, né? O pastor Emerson Mello. Eu não me esqueço disso, porque marcou a minha história. Pastor Emerson, inclusive. Sim, Deus usou ele para falar comigo, dizendo, né, naquilo que eu queria. Deus foi tão generoso comigo que ele disse: filha, o que é que você quer? Porque ao mesmo tempo que eu pedia o novo para Deus, eu falava: Deus, será que o Senhor é capaz de restaurar? Então ficava nesse impasse. Ficou uma dúvida dentro de você. Até com que Deus falou comigo assim: eu tenho o poder de restaurar, mas eu também sou Deus que tem o poder de te dar tudo novo. O que você quer? Quando eu parei para pensar em outras palavras, a escolha era sua. A escolha é minha. Quando eu parei para pensar nas coisas que eu havia vivido lá atrás, eu falei: não, eu vou deixar esse negócio para trás, né? E desde então eu falei: Senhor, então eu quero o novo. Quando eu recebi essa profecia, foi no mês de abril. No mês de junho eu conheci o Kleber e em setembro nós casamos. Foi rápido. Então foi tudo muito rápido, muito né? rápido. A Lu tá colocando aqui, que história linda, isso é tão romântico. Por essa eu não esperava, né? Nossa, o Kleber, assim, eu falo que ele chegou na minha vida. Eu vejo Deus no meu relacionamento, na forma que ele me trata, a minha família. Ele, além de ser um grande homem de Deus, ele é um excelente esposo. Não falo isso, né, porque estamos em uma entrevista, mas de fato por aquilo que vivo. Sim, e só é verdade, só para completar, que vale a pena você esperar. Sabe aquele louvor que canta assim: quem ama a espera, não tenha pressa, não abra mão da sua PA. Isso. Banda do PA. Né? Quem ama espera. É isso que fala, né? Banda do PA. Então, assim, eu esperei e de fato valeu a pena, né? A minha promessa, ela veio bem recheada, assim, da parte do Deus vivo pra minha vida. Então, Ô, pastor André, quando começa a falar de relacionamento aqui, os caras marcam o Manu, velho. Vamos parar com essa perseguição com o Zé, coitado. Caramba. Eu gosto dessa vinheta. 22 pessoas estão aqui. Eu quero saudar aqui o Guilherme. Ô Gui, saudação de paz, mano. Um abraço pra você. Deus abençoe. O Edilson Avelino colocou aqui: bom demais. Eita glória. É isso aí. Esse é o Victorino Talk Show. Daiane Ângelo, saudação de paz, Deus abençoe. Um abraço para vocês, tá? Um abraço no Samuca. Eu quero que você fale agora, Sueli, como que foi quando o Kleber, eu tenho uma pontinha de raiva disso aí, quero expor isso aqui. Por quê? Porque a Sueli a gente congregava junto, certo? Ele congregava na mesma igreja, só que em outra congregação, com o irmão dele, o Leandro. E quando eles casaram, ela foi congregar com ele e deixou nós na mão, tá? Então assim, eu queria falar isso. Então eu quero que você fale um pouquinho desse processo, porque você estava adaptado a uma igreja, você estava adaptado a um lugar, a uma liturgia. Fala um pouquinho como foi a mudança. Olha, Mateus, foi muito difícil para mim, porque, como você disse, eu estava adaptada, né? Eu amava de paixão o lugar onde eu estava, os meus pastores. Então eu fui buscar um conselho na época com a minha bispa Rosana, né? Eu sentei com ela, eu falei: bispa, né, eu conheci o Kleber, e na pessoa do bispo Luiz, que na época acolheu ele como ovelha, né? Ele tinha muito carinho, e ele não queria vir para a congregação ao qual nós estávamos na época. Ele não sabia o que ele estava perdendo. É verdade, mas Jesus foi bom. O desfecho dessa história. Daqui a pouco ela vai falar. Então, e aí eu sentei com a bispa, né? E a bispa muito sábia, né? Minha bispa, um beijo para a senhora, muito obrigada por ter me instruído, porque as instruções que vieram da parte de Deus pela vida da senhora me fez e me fazem prosperar até o dia de hoje. E eu sentei com ela e a gente conversou, e ela falou assim: filha, a palavra do Senhor diz, né, que a mulher ela tem que ser submissa, né, e ela precisa, diante dessa ocasião, né, o meu conselho é para você que você acompanhe o teu esposo, até mesmo porque ele não ir por uma obrigação, mas para acompanhar. Isso, que você acompanhe. Porque são situações diferentes. Exatamente, viu, gente? Né?
E aí ela falou assim pra mim que seria interessante que eu fosse pra acompanhá-lo por conta do Legal. processo dele. E eu já estava um pouquinho mais experimentada. Então, diante desse conselho, eu não pensei duas Ele vezes. precisava dessa experiência. Ele precisava mais que eu, né, nessa ocasião, que eu estivesse do lado dele. Só que foi um período para mim muito difícil, porque eu tive que abrir mão daquilo que eu mais gostava para ter aquilo que eu mais queria. Olha que desafiador isso. Deus coloca a gente em situações como Meu essa. Deus, né? E aí eu fui, né? Eu me despedi na época ali da nossa congregação e fui para a congregação ali da Vinho Novo e fiquei, né, ali juntamente com ele. Quanto tempo vocês ficaram lá? Foram 6 para 7 meses, se eu não me engano. Tá. Se eu não me engano, Daqui a foram pouco eu conto o final. Foram 6 para 7 meses. O Kleber tá falando outra data. 6 ali. para 7 meses. Eu me lembro que eu comecei a orar ao Senhor, né? Porque na época, quando nós chegamos lá, foi oferecido para mim também a mesma função que eu tinha na comum, né? Então, assim, eu já trabalhava com jovens, e quando eu cheguei lá também, vamos trabalhar com jovens, juntamente com o meu cunhado, que na época também era líder de jovens. E aí a gente fui liderado pelo Leandro, tá, gente? Isso, e aí a gente começou a trabalhar, só que não encaixava, Mateus. Eu me sentia como se fosse um peixe fora da água, e o que aconteceu? Quem começou a dar PT fui eu. Entendeu? Entendi. Quem começou a dar PT foi eu, e eu falei, Deus, o que nós vamos fazer? E um certo dia, nós ceiamos pela manhã, e eu falei, nós vamos congregar lá na comum de novo, na noite agora vai ter ceia. E eu lembro que nesse dia, nossa, parece que eu lembro até a gravata. Nosso saudoso bispo Carlos William ministrou, e Deus usou ele para falar conosco, né, acerca do tempo. Que era para ter um retorno. Isso, e Deus usou ele naquele dia em profecia. E ele falou, olha, Deus ele tem preparado um tempo novo, é um tempo de retornar, porque Deus fará coisas grandes. E nisso o Senhor já tinha trabalhado no coração do Kleber, né? Ele já estava mais, porque eu vivia falando, vamos voltar. E ele, não, até com que o varão desceu e transformou o pensamento dele. Graças a Deus. E aí nós voltamos, Mateus. Bom, antes de dar o desfecho dessa história, quero saudar uma galera que está aqui. O André, cara. Ô pastor André, você tá muito engraçadinho, cara. Ele colocou aqui nos comentários, Victorino Love Story. A bispa colocou aqui, amo você, bonita. Eu amo mais. A Luciene colocou aqui, chama o Manu para entrevista, quem sabe não desenrola. Para de expor o cara não tá nem na live para se defender. Melissa, um abraço, Melissa, Deus abençoe. A Raíssa está aqui, colocou um kkk, esse povo é terrível. Sandra Pires, um abraço, Sandra, Deus abençoe. Thaís, Deus abençoe, Thaís, João, Deus abençoe vocês. Pastor Vander, saudação de paz, meu amigo, Pastor Vander, Deus abençoe. Pastor Vander, o senhor está na lista para o Victorino Talk Show, tá? O senhor vai sentar nessa cadeira aqui também para contar um pouquinho do testemunho. Uhul! O senhor vai estar aqui futuramente. Glória a Deus. Passaram-se 7 meses, isso já em 2013, correto? Em 2013 vocês voltaram. Voltaram. Conta um pouquinho para mim, quem fez a proposta para vocês aceitarem os jovens. Então, quando nós voltamos, o saudoso Bispo Roberto, né, ele me procurou e ele falou assim, olha filha, já que vocês retornaram, né, tem os jovens aí e a pegada é com vocês, não tem jeito. E eu estou oferecendo de novo a proposta para vocês aceitarem a liderança. Você já tinha recebido uma proposta antes? Eu já era antes, entendeu? É verdade, antes de eu ir com o Kleber, verdade. Porque a maior luta foi eu abrir mão do ministério que tinha sido confiado na minha mão. Eu já estava liderando os jovens, Mateus, antes de casar. É verdade, né? Verdade. Antes de casar. E aí quando nós voltamos, né, o saudoso Bispo Roberto, ele nos fez a proposta e aí meu coração explodiu. Nossa, aquilo pra mim era tudo que eu mais queria. Porque sabe? a gente tinha uma galera dentro dos jovens muito que boa. Tinha uma geração excelente. Excelente. Então, assim, podemos dizer que essa liderança dos jovens, você e o Kleber, foi uma experimentação de Deus para esse momento que estão vivendo agora? Com certeza.
Com certeza. Até mesmo porque quando nós voltamos, o Kleber é muito inseguro, né? Novo convertido e inseguro de algumas posições, de como se portar e tal. E nisso Deus foi falando muito comigo, né? E aí teve um dia que Deus falou comigo. Ele falou assim: filha, porque era sempre eu que tomava a frente. Vamos pro monte. Quando a gente reunia a galera, você lembra bem disso? Lembro, lógico. Era sempre eu que tomava a frente. Vamos pro monte, vamos fazer tua programação, vamos fazer culto. Então eu sempre vim tomando muito à frente, né? E até que um dia, orando, o Senhor falou comigo, falou: filha, chega. Agora é hora de eu experimentar o meu servo. E aí o Senhor falou comigo: a partir de hoje você não vai tomar frente de mais nada. Ele vai decidir a partir de agora. Isso, ele vai decidir a partir de agora. E foi aonde nessa época foi aonde ele se aprofundou na oração, nos montes, nos propósitos. Eu vi assim o Kleber tendo experiências fantásticas, né? Ele foi, depois quando ele vier ele vai contar, mas uma coisa que me marcou muito foi vendo ele sendo batizado com o Espírito Santo dentro de casa. Foi forte demais. Né, e foi na onde Deus veio confirmando, né, o selo da promessa. E nesse tempo ele foi se levantando, foi buscando e foi tomando a frente. E foi na onde Deus foi dando crescimento. Deus foi forjando ele. Exatamente. Antes de gente continuar o papo, tem 28 pessoas aqui na live, então eu quero saudar a todos com a santa paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui ao Victorino Talk Show. O pastor Wander colocou aqui: eu amo vocês, nós amamos o senhor também, pastor Wander. O senhor é referência para nós. A pastora Juliana colocou aqui: tenho que ir então, casar 3 vezes com o mesmo marido tem história. Eu quero saber mesmo, porque isso aí, ô pastor André, o senhor vai entrar pro Guinness Book, tá? Casou 3 vezes com a mesma mulher, mano. O senhor é um monstro. Uhul! O Paulinho colocou aqui: aí tem história, kkk. É isso aí, gente. Esse é o Victorino Talk Show para contar a história da vida das pessoas, porque todo mundo tem uma história para contar. Sobre esse tempo que a Suelen falou, eu quero deixar um registro aqui. Eu já falei isso para o Kleber, já falei isso para ela. Eles foram a melhor liderança que eu tive de jovens em toda a minha vida. Eu sou líder de jovens aqui e lidero jovens hoje pelo que eu aprendi com os dois. Por quê? Uma segunda-feira como essa, a gente catava, ia para o monte. Depois de um tempo começamos a descer no vale. Você já orou no vale, filho? É uma experiência top. É fantástico. Nós começamos a descer no vale, começamos a ver uns negócios muito loucos. E foi um tempo onde Deus me experimentou, porque eu também estava num momento ministerial diferente, onde Deus me experimentou, vivi muita coisa. Então assim, eu agradeço, quero aproveitar esse momento para agradecer a vocês. Glória a Deus por isso. Agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por mim. Porque o que a gente tem que ter a gente tem que ter gratidão. Então eu tenho que agradecer a vocês pelo que vocês fizeram por mim e por tantos outros jovens que vocês cuidaram naquela época. Olha, de fato assim, é muito gratificante falar sobre isso, porque nós fazíamos com muito amor, né? E o resultado do amor traz o quê? A gratidão, né? Eu tenho certeza também que assim, hoje a gente encontra com a parte deles que a gente vê por aí, realmente marcou muitas vidas esse tempo, foi um tempo precioso demais, né? E assim, pode ter certeza que nós fizemos, e se preciso fosse, Mateus, nós faríamos tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Vocês lideraram jovens por quanto tempo? Quanto tempo foi? Um pouco mais de um ano, talvez? Por aí, aproximadamente isso. Aproximadamente pouco mais de um ano. Isso, porque depois aconteceram outros episódios e tudo mais. Esses episódios não podem ser contados ao vivo no ar. Isso, não pode. 1 ano e 4? 8 meses. 8 meses? Então, se você está dizendo, então depois você confirma. É isso. Ah, tá, 9 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8... Ah, tá, isso. Entendi. Eu sou muito ruim de data, Mateus. Não, é que eu não lembrava também, por conta do tempo. Porque assim, gente, nesse período que o Kleber liderou com as suas jovens, aconteceu uma porrada de coisa. Nossa, foram muitos, vixe, muita coisa. Aconteceu muita coisa. Vixe, muita coisa. Nossa. Não dá pra ficar contando Não aqui. Não dá. A Thaís colocou aqui: top demais esse programa. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, gente. Muito legal. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Toda segunda-feira, 20 horas, aqui na página da igreja, no nosso aplicativo Victorino Talk Show. Depois que vocês lideraram jovens e tal, vocês vieram pra cá. Exato. Pode colocar um aê! Pode colocar aí, pastor André.
Pode colocar o pode colocar aí. Vieram pra cá. Sim, viemos pra cá. Vieram pra cá. Eu não quero entrar no mérito de falar do bispo, porque aí vai, né? Eu quero só que vocês contem a experiência que foi congregar aqui. Foram, acho que quase 2 anos. Vocês estavam desde o vocês pegaram o começo, pegou Rua Herman, pegou Dom Pedro, tá? É que é assim, gente. Vocês veem, vocês conhecem o Kleber e a Suene do agora, né? Mas tem um antes. E esse antes passou por aqui. Passou pela nossa igreja. Então, queria que você contasse um pouquinho aí. Olha, Casa do Pai pra mim é segunda casa, né? Quando nós viemos pra cá, foi um tempo de muito aprendizado, lógico, porque eu creio que cada lugar que nós passamos a gente aprende, né, algo. Mas por conta da comunhão e do amor que nós temos, né? Nós temos. Nós temos. Isso, nós temos, pelo amor que nós temos, pela comunhão, eu acho que incorporou um pouco mais de uma profundidade que só, quer dizer, nem a eternidade apaga. Então, assim, estar na casa do Pai foi uma época de muito aprendizado. Foi uma época de muita... que eu pude fazer muito para Deus na casa do Pai, né? Tanto servindo, eu pude fazer muito para Deus, Mateus, muito mesmo. Eu e o Kleber, nós tivemos muito espaço, nós fomos muito incentivados pela nossa liderança. Não, peraí. Eu quero que você repita, por favor. Teve muito o quê? Muito espaço, né? Tá, obrigado, viu, pastor André? Isso aqui é pro pessoal nosso, tá? Muito. Espaço para trabalhar sempre teve aqui. Sempre tem. Eu lembro que na época, né, o nosso saudoso bispo, ele ainda trabalhava no hospital. E nós estávamos na Herman. E ali a gente... Isso faz tempo, hein? Faz muito tempo. Faz tempo. E nessa época, né, foi a época que nós tínhamos a oportunidade, né? A oportunidade, porque que oportunidade é essa? Nós contamos isso por onde passamos. Nós chegávamos mais cedo, nós limpávamos a igreja, eu deixava tudo organizado para que quando eles chegassem, né, as coisas já estivessem andando. Então nós chegávamos, fazíamos ali a organização da parte do diaconato, né, fazia toda a organização e descíamos na oração. Então quando o povo ia chegando, nós já estávamos de joelho, né? Então assim, a gente teve muito espaço, né, para poder fazer, né? E naquela época nós não queríamos a mocidade, né, assumir a mocidade. Eu lembro que o bispo e a bispa nos havia feito essa proposta e ali a gente não queria, né, porque era tanta oportunidade, tanto dentro como fora, nos cultos nos lares maravilhosos, que inclusive quando o Kleber vier ele vai contar essa experiência que também deu um grande aprendizado para ele. Então assim, nós tínhamos muito espaço e esse espaço nos fez crescer de uma maneira ímpar. Quero ler alguns comentários aqui, ó. Karine, saudação de paz. Ô Karine, cadê o Gabuléu? O Gabuléu não tá sentindo falta do Gabuléu, cara. Você precisa aparecer aqui. A pastora Juliana colocou um olha aí. O Anderson colocou isso não falha na DCP. Isso é fato, cara. A Luciene colocou aqui sempre teve espaço para trabalhar aqui, sempre. Gabriel, a Karine colocou aqui, a paz, povo de Deus, a paz, Karine, Deus abençoe. Então, ó, eles lideraram jovens aqui, então eu fui liderado por eles 2 vezes. 2 vezes. Só lembrando que... Por falta de uma foi 2. Isso, a princípio, quando nós chegamos, nós não quisemos, mas depois não teve como fugir. Não teve como fugir. Lideraram jovens de novo, e acho que foi uma preparação final de Deus. Não tenho dúvidas. Uma preparação de final de Deus para tipo assim... Tá faltando alguma coisa para vocês, para um propósito futuro que tá para vir. Exato. Vocês lideraram jovens, não chegou nem a bater ano, né? Foi meses. Sim, foi meses. Eu lembro que na época nós já havíamos preparado o acampamento dos jovens. Eu tinha feito todinha a programação da chácara, deixei tudo pronto e depois eu só entreguei. Até que no último dia nós fomos, não sei se você lembra. Lembro, lógico. Né? A chácara muito top lá em Jarinu, né? Muito boa. Foi uma chácara nossa. Piscina aquecida. Meu pai quase invernou naquela piscina. Imagina. Lá. O André, lembra, André? O André tava com nós já. Sim, então assim, foi uma época
muito preciosa que me trazem muitos aprendizados até o dia de hoje, né? Se parte do que Deus formou em mim foi tudo que, como você falou, um desfecho final, para partir para uma outra etapa. Sim. Quero colocar aqui o pastor André colocou um comentário aqui muito interessante. Sempre tem espaço, porém tem música tocando. Referência. É assim que funciona. Referência. Agora o Manu chegou aqui na live. Ô Manu, saudação de paz, mano. O pessoal tá falando de você aqui na live, tá? Vevé, a paz do Senhor. Priscila Silva, a paz do Senhor, Pri, Deus abençoe, um abraço. A Lu colocou aqui, quero ser entrevistada. O povo quer tudo vir no Victorino Talk Show. O programa tá pegando. Eu quero que vocês contem, quero que você conte agora como surgiu. Eu acho que você pode contar isso, depois o Kleber fala também. Como surgiu o nome O Bom Samaritano? Então, o Bom Samaritano foi debaixo de oração, porque, né, nós havíamos encerrado um ciclo na casa do pai. E o bispo, nessa feita, ele foi convidado para fazer parte de um culto no lar, na cidade de Franco da Rocha. E desse culto no lar, não parou mais, né? E estamos aí para 5 anos. Então, no Esse início... ano vai fazer 5 anos, né? Isso, já fez, na verdade. Já fez. E quando surgiu essa proposta, né, eu relutei muito. Relutei muito para receber essa proposta de Deus. E na época eu comecei a orar a Deus, né? E eu em casa fazendo meus afazeres, eu me lembro que eu estava na cozinha e estava em lançamento aquele louvor do Anderson Freire. Você é o espelho. O Raridade. Isso, né? E no início dele fala sobre o Bom Samaritano, não é isso? Tem aquela parte do Bom Samaritano, né? Isso, Sim. E esse louvor estava tão em alta, e eu gosto muito de quando uma coisa me marca, eu gosto de ficar ouvindo no repete, sabe? E eu estava nessa feita, fazendo os meus afazeres de casa para aprender a letra, e ouvindo o Bom Samaritano, esse louvor, e quando surgiu essa proposta de igreja e de tudo mais, e aí o Espírito Santo de Deus gritou no meu coração, né? O Bom Samaritano. E aí quando eu cheguei, contei para ele, né? Testificou também. E estamos aí com esse nome que veio do céu para as nossas vidas, para esse tempo aí que nós temos trilhado. Queria que você contasse um pouquinho daquela primeira fase que vocês passaram naquele primeiro salão lá em cima lá. Tá. Como que é o nome da rua lá? Aquela rua lá? Eu não lembro. Aquele primeiro salão lá em cima lá. Kleber sabe. No primeiro salão. No primeiro salão. Vocês ficaram um tempo ali. Isso. E depois vocês foram para onde vocês estão agora, Rua dos IPs, 290, Jardim Bandeirantes. Isso. Assim. A gente ficou um tempo nessa garagem da irmã Sônia, né? Nós ficamos um tempo ali. E aí os cultos no lares foram tomando uma proporção. Quanto tempo ficou de culto no lar? Olha, foram 9 meses, bem. 9 semanas. 9 semanas. E nesse espaço de 9 semanas foi enchendo, até com que no último culto, né, a dona de um salão que tinha ali no bairro, ela compareceu. E aí ela fez a proposta pro pastor e falou: olha, eu tenho um salão assim, eu sou cristã, outrora eu emprestei meu salão para ter fluxo e agora eu não quero mais, e eu queria oferecer para o senhor abrir a igreja, né? E aí, assim, deu tudo certo, o Senhor foi confirmando, né, todas as coisas, a gente foi vendo sinais de Deus para que isso acontecesse, que de fato Deus estava no negócio. E aí fomos para esse salão, né? E ali foi, assim, um tempo muito gostoso, né? Até mesmo porque início de obra, para quem vai para o desafio do pastoreio, é sempre um êxtase, né? Os primeiros meses, né? Os primeiros meses. É interessante você deixar esse relato, porque a geração atual nossa, uma geração onde a gente está vendo muita pessoa abrindo igreja, muito pelo gosto. Porque eu quero ter um povo. Porque eu quero cuidar de pessoas, tá? Os primeiros meses passam. Com certeza. Os primeiros meses passam e o que vem após os primeiros meses é chumbo grosso, meu irmão. É tremendo. Então, assim, os 2 primeiros anos foi, assim, aquela explosão. Né? Muita gente sendo curada, liberta. Não que hoje não estão sendo, claro. Mas assim, como eu sempre digo, Mateus, eu fui
ensinada a ser serva a vida toda, mas quando nós entramos para o funcional de uma igreja, né, onde ali tudo muda, né, tudo muda, tudo né, muda. passei ali fui obreira, depois passei pelo diaconato, depois passei de diaconisa, fui ungida missionária, né, e depois disso eu fui ungida a pastora. Só que nessas primeiras 3 etapas, eu sempre tinha alguém para me instruir. Olha, faz assim, faz assado, vai por aqui, não é assim. Quando nós fomos para o pastoreio, que foi na onde foi desafiador, porque a gente foi para o campo e ali eu aprendi de fato o que é matar urso e leão. E o negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. Né? Então esses 2 primeiros anos foram aquele êxtase, aquela coisa toda. A igreja, né, quem acompanhou e tem um histórico na página até hoje, a igreja bombava de pessoas. Lotava, muita gente, tudo mais. Só que assim, pessoas elas passam, né? E todo esse processo nos trouxe muito crescimento, né? E o crescimento não foi em êxtase, o crescimento foi em dores. Em dores. Né? Então, assim, tudo que a gente aprendeu foi debaixo de muita calúnia, de muita traição, de muitas percas, né? Porque nós éramos empresários, para quem conhece a nossa história, né? Em um determinado tempo, o Senhor, ele fez com que nós tivéssemos uma escolha, né? Porque estava tão bombástico o êxtase do ministério, que as pessoas procuravam nós e eu acabava pastoreando pelo celular. Quando nós fomos para a cidade de Franco da Rocha, porque a igreja, né, é bom até falar para os irmãos, que todo mundo me pergunta se é em Franco da Rocha, sem morar, tua igreja é em Franco da Rocha. Aquela parte ali é Franco da Rocha. É Franco da Rocha. De Campo Limpo para São Paulo, pela Estrada Velha, é a primeira cidade de Franco da Rocha. De São Paulo para Campo Limpo é a última cidade de Franco da Rocha, o último bairro, né? Que é o Jardim Bandeirantes, que está situado na cidade de Franco da Rocha. Então, nesse processo todo, foi onde nós tivemos um crescimento, porque tudo cooperava para que nós viéssemos abandonar, né? Até mesmo porque pastorear, né, agora já nessa fase, precisa ser ministério. Né? Não é para qualquer um. É vocação. Sim, é vocação. Não é para qualquer um que acha que está pronto, que quer. E enfim, foi assim, foi e tem sido, né, de uma grande potência, de uma grande. Olha, eu posso dizer que assim Deus tem feito maravilhas em nós. Em nós. O Anderson colocou aqui. Perguntou aqui como surgiu o projeto Conectados. Essa pergunta que vai responder é o Kleber. Quando ele vier no programa. É ele, porque Deus deu para ele. É o Kleber vai responder essa pergunta. A Priscila colocou aqui um abraço bigode. Ela me chama de bigode, a Priscila. Deixa eu ver aqui outros comentários aqui. O pastor André colocou aqui, não pulou etapas. Fato. Antes da gente fechar, antes da gente ir para o último quadro, o direto objetivo, eu queria que você contasse a história do Arthur. Para quem não sabe, o Tutu foi o primeiro bebê que foi apresentado aqui na casa do pai. Foi o primeiro. E a história do Heitor, que essa história é maravilhosa. Então, o Arthur estava com aproximadamente 8 meses, quando eu descobri, numa consulta de rotina, né, eu estava com uns dias atrasado do período de mulher, e eu fui fazer um exame por encargo desencargo de consciência no consultório. Simplesmente quando eu saí do consultório, eu cheguei branca, com o papel na mão, mostrando pro Kleber que estava com o Arthur no colo, esperando o médico chamá-lo. Né? Então, assim, foi algo, Mateus, assim, que me pegou, eu não posso dizer de surpresa, porque o Senhor, Ele não faz nada. Eu amo Amós 3:7. Sem antes avisar os teus servos e profetas. Aí, eu ouvi muito essa palavra na casa do pai. Né? E eu lembro que Deus usou a vida, né, do pastor esposo pastor Júnior Bizeto. Pastor Júnior Bizeto, um abração, Pastor Bizeto. Júnior Bizeto, ele falou que ele teve uma visão, um sonho comigo, e que ele via eu desesperada, com uma criança no colo na frente do hospital. Eu tô rindo porque eu consigo imaginar essa cena da Suélia desesperada. Gente, foi demais. E quando ele me contou aquilo, eu falei, meu Deus, né, será que vai acontecer alguma coisa? A gente pensa N coisas na mente, né? E logo então eu descobri que eu estava grávida, né? Justamente nessa feita que eu falei pra você, dentro do consultório, na consulta de rotina. E nesse episódio foi assim algo que mexeu muito comigo,
né? E quem me ajudou muito nessa época, né, foi a pastora Suzy, pastora amiga minha. Pastora Suzy, um abração para a senhora, pastora Suzy. Senhora A Suzy, minha amiga, que eu amo de paixão, uma mulher de guerra comigo, né? Fez parte intimamente mais desse processo, porque eu fiquei desestruturada nessa época, né? Quando eu descobri que eu estava grávida do Heitor, eu fiquei desestruturada. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque assim, o Arthur tinha apenas 8 meses, né? E então, o Arthur passou por um processo de enfermidade muito grande, Mateus. Eu vivi, assim, parte dos primeiros meses até os aninhos do Arthur, os primeiros anos, a gente ficou muito no hospital, ele com crise de bronquite, então foi um processo bem árduo, né? E quando eu descobri que eu estava grávida do Heitor, a gente se preocupa como vai ser e tal, mas Deus cuida de tudo, né? Deus cuida de tudo. E aí, na época, quando eu cheguei para contar para os meus pastores também, né, foi assim, algo que mexeu demais, né? Mas depois deu tudo certo, né? O Heitor, ele é uma bênção. É a cópia do Kleber. Ele é. É inacreditável. Xerox do Kleber. Né? E aí, na época, eu lembro que também nós já estávamos lá, né? No Bom Samaritano. Sim. E o que foi me acalmando mais nessa época foi assim os profetas que Deus usava para falar comigo, que no meu ventre estavam sendo gerados músicos, adoradores. Então isso foi trazendo calmaria, conforme o tempo foi passando, foi trazendo calmaria para mim. E depois que o Heitor nasceu, né, foi muito desafiador na obra também, porque era sempre eu e o Kleber para tudo. Né, o Kleber segurava um, eu segurava outro. O Kleber segurava outro. A minha mãe também, que na época, né, ajudou muito. Minha mãe saía daqui para congregar lá com a gente. Ela ajudou muito. E assim, o tempo foi passando, o Heitor foi crescendo. E de fato, Mateus, eu falo para você assim que eu não acompanhei muito, intensamente o crescimento do Heitor até os anos que ele tem hoje, por conta da obra. Então assim, passou rápido. Muito rápido. Uma última pergunta que agora veio na minha mente. Você é mãe, pastora de igreja e esposa. Qual dos três é difícil? É mais difícil? Nossa, qual dos três é mais difícil? Mãe, pastora de igreja e esposa? Esposa. O mais difícil é pastora de igreja. Porque você lida com pessoas diferentes. Exatamente. Eu escutei uma frase, uma certa feita, que a esposa é a última a mandar o pastor embora, né? Uau! Eu escutei essa forte. frase, uma certa feita, e isso me marcou. Então, assim, o desafio de ser esposa, até mesmo porque amo ser esposa que sou, e mãe também, né? Agora, o desafio mais difícil é pastorear. Bom, 20 pessoas estão aqui. Luana Caroline, saudação de paz. Érica Santos, minha prima querida, um abração para você, Deus abençoe. Jade Ribeiro, Jade, um abraço, Deus abençoe você, seu esposo, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final do Victorino Talk Show, mas antes de finalizar o programa, temos aquele quadro que é o direto e objetivo. Isso me lembra, aí, bispo. pastora, isso, pastor André, nós tá entrosado, hein, mano? Direto objetivo, 20 perguntas a Lu colocou aqui, não acaba não. Segunda-feira que vem tem mais. Direto objetivo, eu tenho 20 perguntas aqui, para responder todas elas assim, papum, mas nenhuma polêmica. O pessoal que já assistiu o programa já sabe que são perguntas bem tranquilas, tá preparado? Bora lá. Um filme que te marcou. Quarto de Guerra. Esse filme é bom, hein? Um lugar que deseja visitar. Não vale falar Portugal. Pode ser um lugar que eu já fui e quero voltar? Pode. Eu gosto muito de... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Campos do Jordão. Ótimo lugar. Excelente lugar. Uma última aglomeração antes da pandemia. Não foi aquele culto de jovens que eu preguei lá? Última aglomeração antes da pandemia? Eu acho que foi aquele culto de jovens que eu preguei lá. Eu acredito que foi. Que foi. Foi dia 14 de março de 2020. Se não me falha a memória. Ou a vigília. A vigília, Mateus. Foi a vigília? Foi a vigília. A última aglomeração foi a vigília. Um pastor referência.
Um pastor referência? Um pastor que seja referência pra você. Bispo Kleber. Bispo Kleber. Ó, tá com moral, hein? Um sonho. Me formar. Hein? Psicóloga. Uma comida. Lasanha. Eu gosto também. Fica já a dica aí, viu, mãe? Fica já essa indireta aí pra você. Comida que você não come de jeito nenhum. Jiló. Jiló. É por isso que é a minha prima, porque eu também não como jiló. E frango com quiabo também não. Não? É uma só, né? O pastor André tá Eu só balançando a como sem cabeça quiabo. negativamente aqui no backstage. Você Sem gosta de quiabo. frango com quiabo, pastor André? Não? Também? Tá. Louvor do momento. Um louvor que você está escutando assim, diariamente. Diariamente. Nossa, Matheus, você faz umas perguntas, viu? O Paulo falou a mesma coisa semana passada, eu gosto disso. É Deus te escondendo. Não sei se esse é o nome, mas é um louvor que eu tenho ouvido. É da Sara Beatriz, Eu não é? acredito que sim. Bom louvor. Deus está te escondendo, eu acho que é o nome. Isso. Tá. Deixa eu ler um comentário aqui. A Lu colocou aqui, foi, Matheus, você levou até o Gui, verdade, o Gui foi comigo mesmo, nesse culto dos jovens que eu falei lá no Kleber. O André colocou uns emojizinhos de vômito aqui na live. A pastora Juliana colocou uma delícia e a Lu colocou aqui, quarta-feira vou fazer frango com quiabo. Pode chamar nós que nós vamos comer. Próxima pergunta, um livro. Fogo do Avivamento. Uau, é bom? É um livro que o meu esposo ganhou, né? Só que não me pergunta o nome do autor, que eu não lembro. Tá. Do nosso pastor Vander, do aniversário dele. E é um livro excelente. Excelente. Uma meta que você quer cumprir esse ano? Um evento grande que Deus colocou no meu coração acerca do Levanta-te Mulheres. Levanta-te Mulheres é um evento bem similar aqui ao Segundo Extraordinária, tá? Isso. Que a Suelen faz, a Bispa Suelen faz, só que ela faz sábado de manhã. No Lá, terceiro sábado de manhã. terceiro sábado de manhã é extraordinário, tá? Extraordinário, muito bom. O que você deseja ser em 10 anos? Daqui a 10 anos. Ai. O que eu Ô Kleber, desejo você já ser- se prepara que essas perguntas é para você também. Olha, eu desejo já ter a minha formação acadêmica, Certo, né? legal. Em 10 anos. E já ter alcançado algumas promessas que eu tenho chorado por ela. Legal. Eu sei que não vai, quer dizer, eu acredito que não vai demorar 10 anos, porque eu já estou chorando já faz um tempo. Mas eu creio que até lá já vai ter sido testemunho. Legal. Oi. O Kleber é sem graça. Pastor Júnior Bizeto, saudação de paz, pastor. Nosso pastor aí na DCP Sorocaba. Deus abençoe você. Nilza, um abraço, Deus abençoe. A Lu colocou aqui, em 10 anos vou estar cantando no WhatsApp. Isso, pode pôr risada aí, pastor André. Uma pessoa, essa pergunta é boa. Uma pessoa que você deseja conhecer pessoalmente. Pastor Helena Raquel. Legal. Mulher de Deus. Muito. Seu lema de vida. Se for andando e glorificando, é marmelada. Meu Deus. Por que não poderia ser? Andando e glorificando? Por que não? Então pode ser. Pode ser. Porque na verdade é assim que eu estou de pé até hoje por Por conta causa disso. disso. Sim, Né? sim. Essa pergunta é boa, você vai gostar dessa. Ai. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Determinação. Não sei. Determinação. Vou falar de novo para você pensar bem na resposta. Tá. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Nossa, mas tem como defeito ser qualidade? Claro, lógico. Por que não? Me prova isso. Por que não? Defeito, porque o meu defeito atrai coisa boa em alguém? Pode ser uma grande qualidade para alguém.
agitada, Acelerada? acelerada. O bispo falava isso dela, gente. Acelerada. É. Eu sou uma pessoa Acelerada. acelerada. Se eu ponho a mão, vamos, bora. É verdade. Eu tenho Isso uma é obreira, verdade. eu tenho uma obreira na minha igreja que ela fala: "Ô bispa, não me aperta não. Não me aperta, que se a senhora me apertar, eu dou pulo." Então assim, eu sou acelerada de carteirinha. Próxima pergunta. Sua maior qualidade, que é um defeito? Ser sincera demais. Porque a sinceridade, ela precisa ser equilibrada. Ela precisa ser bem dosada, né? Isso, né? E verdade. quem nos ajuda nisso aí é o Espírito Santo. Né? Verdade. Então, assim, hoje, o Senhor tem me ensinado muito acerca Sobre disso, isso. mas ser sincera demais, não pode. Não pode. Né? Porque coisas faladas fora de hora dá problema. Dá Né? mesmo. Nem todo Ou mundo se está dá. preparado para ouvir a sua sinceridade. Então, isso é um defeito. Como que é o nome da pergunta? Sua maior qualidade, que é um defeito. Isso, é isso. Selma, paz do Senhor, Selma, já falamos de você aqui no programa. Stephanie Francine, popular Tchê, um beijo no seu coração, sabe que eu amo Beijo, você. Tchê. Um beijo, Tchê. Próxima pergunta. Uma data que marcou sua vida. Se for a data do casamento, é marmelada também. É marmelada também. Uma data que marcou sua vida. Pode ser o dia que você foi ungida a pastora, ungida a bispa também, talvez. Não sei. Olha, a data que marcou minha vida até os 30. Você vai perguntar quantos anos? Não, claro que não. Claro que não. Não vou fazer isso. Nossa. Recentemente, vai. Pode Vou ser. falar que foi o meu último aniversário, que foi comemorado no Bom Samaritano. Porque eu recebi uma surpresa assim, que eu jamais... Fantástico. Legal. Era uma coisa que eu jamais imaginaria receber. Seu aniversário é dia 12 de agosto. 11. Né? 11 de agosto. 11 de agosto. Tá. Me marcou assim, porque eu chorei muito. Foi muito forte. Tá. Bom, eu não sei se você vai responder essa pergunta, mas time do coração tem? Time. Olha, eu cresci torcendo pro São Paulo. Eu cresci torcendo. Olha isso, Calma, Kleber. Calma. Eu cresci torcendo pro São Paulo, a minha família sempre teve o estilo atlético. Tá. Meu pai já vem de coisa de futebol. Isso, Ronaldo né? Assim, jogou todo bola. mundo na minha casa gosta. Só que hoje eu já não faço questão. Não faz questão. Sim, Tá. sim. Legal. Mas eu gosto muito do São Paulo. Tá. Não sei como ele está, como ele anda. Mas gosto muito Tudo dele. bem, tudo bem. Tá bom? Próxima pergunta. Essa aqui é boa. Versículo favorito. Um versículo que você gosta bastante, assim, que te acompanha em vários momentos. Olha, pode ser que seja, um clichê, mas eu gosto muito de Salmo 23. Né, eu precisei recitar muito essa frase, né, de que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Isso, eu precisei recitar, repetir, acreditar, viver, né, diante de tudo que eu vivi até o dia de hoje. Então é um salmo assim, cravado em mim. Legal. Penúltima pergunta. Programa favorito de TV? Nossa. Um programa que você gosta bastante de assistir. Programa de TV. Quando eu paro pra assistir e dá certo, né? Porque eu quase não tenho tempo pra sentar e assistir. Mas eu gosto muito daquele Todo Mundo Odeia o Chris. Pode colocar risada aí, pastor André. Eu amo Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris é bom demais. Eu gosto porque é muito um êxtase de humor muito legal. É legal. Os meus filhos gostam, então eu gosto muito desse. É legal. Olha quem chegou aqui, Andréia, Reginaldo, um abração pra vocês, meus amigos queridos. Vocês são top demais. Pai do Senhor Jesus, eu gosto demais de vocês, vocês sabem disso. Paz do Senhor, Andréia. Deus abençoe. Última pergunta, e essa aqui é boa. Uma palavra que te define. Superação. Legal. Superação me define. Gente, Superação. está chegando ao final o nosso Victorino Talk Show de hoje.
Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Quero agradecer a Deus por mais esse programa. Obrigado a você que compartilhou, você que comentou. Não esquece de seguir a gente aqui no Facebook, no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, baixe o nosso aplicativo e fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui na nossa programação. Quero agradecer, Bispa Suelen, foi muito bom, você gostou? Nem fala. Adorei. Foi Obrigado, muito bom tá? mesmo. Eu fiquei um pouquinho apreensiva no começo, mas depois fluiu. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Kleber está aqui no backstage. Vocês são meus amigos, parte da minha família. Então, Sim. muito legal bater esse bate-papo aqui. Obrigado pelo convite. Espero que tenha edificado você. Semana que vem, 8 horas, aqui você já sabe, Victorino Talk Show aqui na nossa programação. Pastor André, pode finalizar com aquela vinhetinha do Boa Noite, você já está ligado. Meu pastor André. Para finalizar em grande estilo o Victorino Talk Show de hoje. Queria dizer só uma coisa. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Que uma semana abençoada Paz do para Senhor, todos. povo de Deus. Deus abençoe vocês e até semana que vem com mais um Victorino Talk Show.